Olá novamente, muito boa tarde a todas e a todos. Sejam de novo muito bem-vindos ao Colóquio Internacional Tio Linda Gerzão, 40 anos de vida literária. Renovo o que havia dito no período da manhã, é um enormíssimo prazer rever-vos e é muito gratificante estar na vossa companhia. Temos o privilégio de estarmos entre amigos também nestes dois painéis da sessão da tarde, de resto à semelhança do que aconteceu no período da manhã. Em nome da organização da Universidade da Beira Interior, desta homenagem em rede, coordenada a nível geral, como bem sabem, pelos meus queridos amigos Anabela Rita, aqui presente, e Miguel Real, presente no período da manhã, muito obrigada a todos pela vossa presença. Renovo também, e nunca é demais, o nosso agradecimento amigo, caloroso, à personagem principal, a nossa homenageada Tia Linda Gerzão, pela amabilidade da sua companhia, pela presença assídua, pelos comentários sempre tão generosos que foi partilhando connosco acerca das intervenções. É de facto uma honra contarmos com a participação ativa no fundo do nosso objeto de estudo, não é? Pela sua simpatia, pela afabilidade, acaba por não intimidar, não é? Eu que agradeço, Acaba por Carla. não intimidar, mas temos aqui o nosso objeto de estudo, enfim, a participar dos trabalhos, o que é um privilégio, não é? Obrigada também por isso. Agradeço de novo a presença de todos, conferencistas, pelo tempo que dedicaram à redação das vossas comunicações, que serão posteriormente publicadas num volume a ser compilado. Agradecimentos extensíveis ao público em geral e ao apoio técnico e divulgação realizado pelo Ângelo Milhano e pela Raquel Loio, do Praxis. Queria a salvaguarda que eu ia fazer, que tinha projetada, o Alexandre já a fez no início, justificar o facto de ele ter de se ausentar por volta das 17 horas, por razões familiares. Alguém tem que ir buscar então a nossa filhota à escola e hoje coube-lhe a ele essa nobre missão. Bem, e sem mais delongas, então passo a palavra à moderadora, Idalina Sidoncha, a quem agradeço muitíssimo a disponibilidade para se juntar a nós. Bem, e será redundante dizer que, além de colegas, somos todos bons amigos, não é? Para a Idalina se juntar a nós, o Urbano teve de ficar a cuidar da pequena Carolina. Muito gratos também por essa ginástica que fica muitas vezes por detrás dos bastidores, mas que nós conhecemos muito bem e somos totalmente solidários. Vamos então prosseguir com os trabalhos e iniciamos esta tarde com chave de ouro, com a conferência da nossa querida amiga Anabela Rita. Passo então e finalmente a palavra à moderadora Lina. Tens a Obrigada, palavra, Sofia, Lina, muito por obrigada. favor. Bom, renovo uma vez mais o agradecimento, a presença de todos e vamos então dar continuidade aos trabalhos do nosso colóquio internacional Tio Linda Gerzão, 40 anos de vida literária. E para este segundo painel, o primeiro da tarde, temos convidadas subejamente conhecidas de todos nós. Anabela Rita, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Maria do Carmo Mendes, Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho, e Orquídea Ribeiro, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra à professora Anabela Rita, que nos traz uma comunicação intitulada Homenagem a Tio Linda Gerzão. Tem a palavra, por favor. Muito obrigada, professora Idalina Sidoncha, peço desculpa. Muito obrigada também, professora Carla Sofia Luís, e a todos os colegas que aqui estão. Enfim, parabéns aqui à nossa homenageada, que não pensou ser chamada de objeto, mas que foi chamada com todo o carinho assim. E neste ciclo... Gosto. Também é um objeto que nos é muito querido. Ora bem, neste ciclo de homenagem a Tio Linda Gerzão, eu sou de todos os que estão a empenhar-se nesta aventura. Mas neste preciso momento quero concentrar nas pessoas dos anfitriões do colóquio o especial agradecimento. Eu quero, não pude estar presente no início, portanto, os meus agradecimentos vão para o magnífico reitor da UBI, professor Dr. Mário Lino Barata Raposo, e para o seu antecessor, com quem isto começou a ser preparado, professor Dr. António Fidalgo. Ao ilustre presidente da Faculdade de Artes e Letras, professor Dr. José Rosa, querido amigo. Ao ilustre presidente do Departamento de Letras, professor Dr. Ignácio Vasquez. Ao ilustre coordenador do Praxis, professor Dr. André Barata,
aos ilustres e fantásticos colegas desta organização, corpo e alma da mesma, professores doutores Carla Sofia Luís e Alexandra Luís, queridos e bons amigos sem os quais não estaríamos aqui e que têm uma princesa ao fundo para ser associada às letras também futuramente, queremos. Agradeço também a todos os que contribuíram para este encontro, colegas e amigos do ciclo, conferencistas, assistentes, alunos e técnicos. Sem eles não haveria esta festa. E peço desculpa por não conseguir acompanhar este dia de festa, senão pontualmente, mas tarefas profissionais estão a impedir-me, é dia de exames, etc. Homenagem a Teolinda Gerção. Até o título eu devo ao ciclo, ou seja, a vós todos, à Teolinda e à Carla, que me sugeriu. Diz Teolinda nas histórias de Ver e Andar em dada altura: os livros são uma espécie de filmes, só que ainda têm mais poder, porque desde sempre houve palavras mágicas e ainda não há imagens mágicas. É pela magia que lhe embebe o discurso que aqui estamos, querida Teolinda Gerção, e a pessoa humana e humanista, afetuosa que conhecemos, reforça a nossa relação com o seu verbo. Por isso, celebramos também as suas 80 primaveras. É na fraternidade já diversamente manifestada dos que constituem a comunidade dos seus leitores que aqui a saudamos. E é sem dúvida pela generosidade notável e demonstrada desta jovem Universidade da Beira Interior que se empenha em celebrar os mestres que aqui nos juntamos. Tudo tem um começo. E eu regresso ao outrora, agora futurante da epígrafe. Este ciclo nasceu das palavras mágicas, para utilizar a expressão de Teolinda, de um outro autor, Miguel Real, que em conversa comigo lembrou a efeméride de Teolinda enquanto ainda decorria o ano da sua própria homenagem na UBI. Com a lâmpada de Aladino, eis que a palavra se fez mundo. Lá o diz a Bíblia, no início era o verbo. A esta aliança inicial, de que resultaram já 2 livros, um por cada ano, juntaram-se os obreiros do ciclo de 2 anos, que marcou diversos continentes e está a marcar, com mais de 3 dezenas de iniciativas diversificadas a um ritmo que não tem permitido a rigorosa atualização do site da homenagem. Só o seu empenho, entusiasmo, criatividade e conhecimento viabilizaram o projeto, compondo uma autêntica festa das letras e das artes. Para eles, o meu agradecimento penorado, muito honrada pela companhia. No vasto e multímodo panorama das letras lusófonas, Teolinda Gerção, com prestigiada carreira universitária que deixou para se dedicar inteiramente à escrita literária, tem-se imposto desde 81 pela singularidade de uma poética narrativa que entretece ensaísticamente ficcionalidade, memória estética e cultural e reflexividade sobre o ato criativo e a sua própria obra. Grande e incontornável personalidade das letras, tem também mantido uma intervenção cívica na nossa vida cultural, denunciando problemas e defendendo valores, muitas vezes simbolicamente sinalizados na sua ficção. No seu conjunto, a obra de Teolinda Gerção desenvolve procedimentos autocitacionais que criam nexos subtis de intertextualidade e cunham a sua autoria, promovendo o efeito de continuidade na diversidade. Cada título parece gerado num alongado ciclo de escrita misto de memorialismo e de exercício ensaístico. Uma escrita em jeito de escrevivência, de ver e andar, como sinaliza num título. Ciclo de ciclos, informado de uma dimensão oscilante entre os sentidos lúdico, fantástico, mágico e sobrenatural, que também dissolve os limites de cada texto. O narrativo tradicional, suportado na fluência da voz discursiva, invade territórios marginais a ele, contaminando-se das suas realidades e das suas lógicas. A perspectiva feminina evidencia-se no universo romanesco, conformada por imaginário, sensibilidade e intuição, tanto de personagens como de narradores, em contraponto com a sua homóloga masculina.
como numa promenade em caleidoscópio de espelhos e de transparências, de sobreimpressões sistemáticas, vai-se reconfigurando na fluidez da palavra num permanente jogo de luz e sombras onde o lirismo emerge. Ensaística e arquitetonicamente, o discurso ficcional da Teolinda busca escrever em diarística cronística as suas imagens mais pregnantes e com progressiva consistência ontológica, chegando a conquistar a identidade metaforicamente antropomorfizada e problematizada na voz do narrador da Casa da Cabeça de Cavalo, que lhe sublinha e comenta a trajetória, as hesitações, a opacidade e a capacidade inteligibilizadora, as contradições perspéticas, as reescritas dissimuladas, etc., prescrutando-lhe e configurando-lhe a origem e a morte. Nos teclados, o símbolo culmina a trajetória da ficção na via da metáfora, do símbolo, da reflexividade e da condensação semântica. Os guarda-chuvas cintilantes, a diarística ficcional parece insinuar um plano de escrita sem itinerário, apenas cristalizado em tópica autoral, onde as imagens evocam textos já escritos, ou se vão iluminando a cada novo texto publicado, demonstrando a reflexão sobre a escrita a verter-se na experiência dela, através de sucessivas encenações de ficções de si no símile. Imagem icónica e cintilantemente exposta. Desenvolvendo uma efabulação ensaiada, encenada, o discurso ficcional convoca toda uma memória estética em que privilegia a pintura de evidenciadora visualidade, dialogando com delidas imagens de outra natureza, configurando-as e transformando-as, invertendo-as, fundindo-as, respondendo-lhes, etc. Com isso, a série romanesca acaba por se assemelhar a um longo filme onde continuidade e metamorfose se imbrincam num processo espetacular e espetacularizante de movimento e de transformação. Imagens, temas, opções, fantasmas e um feminino em sistemática reconfiguração, entretecendo um canto diurno e solar que responde ao que no masculino crepusculiza a literatura nacional. Assim, a obra da autora faz-nos acompanhar uma paisagem metamórfica onde os títulos ensaiam fragmentos de um gesto continuado, de uma ficção em auto-efabulação, encenada no seu curso, convocando além de si as artes e as ciências em diálogo reflexivo, informado por uma concepção eminentemente teatral da arte, insinuando o romanesco como um teatro de sombras de outras representações. Essa paisagem metamórfica do discurso de Teolinda sobreimprime-se em duas outras confundidas no verbo estético. A da cultura ocidental e a da literatura que a reconfigura nos seus diferentes modos, lírico, dramático e narrativo, entretecendo-os numa penopoliana tapeçaria de sombras, transparências, retomadas, alusões, reescritas, enfim. Paisagem tabular, no sentido em que Kristeva dela fala, também por isso, mas onde a fusionalidade obsta à tentação arqueológica. Na encantatória fluência da voz narrativa, na sua consistência interdiscursiva e na sua reflexão sobre a escrita diversamente encenada na ficção, Teolinda Gerção afirma-se na grande tradição narrativa, buscando-lhe o futuro estético e caldeando essa busca na moderna autorreflexividade tangencial à experimentação e à simbolização. Com 4 décadas de escrita marcante, reconhecida pelos mais significativos galardões e pela Academia Nacional e Estrangeira, este ciclo é desse exemplo. Prova, demonstração. Teolinda Gerção é inquestionavelmente uma ficcionista maior da literatura contemporânea de língua portuguesa. Por tudo isto, Teolinda Gerção mereceu bem
todas as distinções que teve. E este ciclo de homenagem dos seus 80 anos de vida e dos seus 40 anos de escrita literária, em que este colóquio se inscreve a letras de ouro. Bem-haja, Teolinda, pelo seu verbo mágico, e continue, já que nos faz aspirar às imagens mágicas com que nos acena nas suas histórias de ver e andar e em tantas outras. Bem-hajam, colegas e amigos desta celebração, e que a festa continue. Muito obrigada. Muito obrigada, Anabela, e a todos. Professora Anabela Rita, muitíssimo obrigada pela sua comunicação. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra à professora Maria do Castro Mendes, Maria do Carmo Mendes, que nos traz uma comunicação cujo mote é Temas de Humanidade, a mulher que prendeu a chuva e outras histórias de Teolinda Gerzão. Por favor, tem a palavra. Muito obrigada, boa tarde a todos. Agradeço a possibilidade de apresentar uma comunicação sobre uma escritora que trabalho há alguns anos e que muito aprecio. Ainda recentemente tive a oportunidade de falar um bocadinho e de estar pessoalmente com a professora Teolinda Gerzão num evento organizado na cooperativa A Árvore, no Porto, onde aliás está a decorrer uma exposição com a curadoria da professora Isabel Ponce de Leão, e nesse evento fiz uma brevíssima apresentação, a que a própria Teolinda Gerzão teve a bondade de assistir, sobre a cidade de Ulisses. Não é da cidade de Ulisses que vou falar, mas sim de uma coletânea de contos, de resto já tratada numa apresentação desta manhã, intitulada A Mulher que Prendeu a Chuva e Outras Histórias. E vou essencialmente tratar de um assunto. À volta deste assunto gravitam, à volta deste macrosigno, a condição humana, gravitam todos aqueles de que vou falar. Nas 14 narrativas que compõem a coletânea de histórias A Mulher que Prendeu a Chuva e Outras Histórias, Teolinda Gerzão apresenta alguns motivos que definem a condição humana no sentido sartreano do termo, a que voltarei adiante. A brevidade de cada uma destas narrativas não ilude uma reflexão sobre aspectos que aqui procurarei apresentar, designadamente o fim dos relacionamentos amorosos, permitindo a criação de diálogos intertextuais com outras narrativas da escritora, em particular com o romance O Silêncio e a Cidade de Ulisses, o esboroamento da identidade e esta ideia de que a aparente banalidade do cotidiano não é capaz de ocultar profundas inquietações humanas, sobretudo aquelas que se prendem com a vida em grandes cidades. Comecemos pelo título e as suas potencialidades simbólicas. A Mulher que Prendeu a Chuva pode ler-se como um título catafórico, considerando por um lado que grande parte dos 14 contos da coletânea é protagonizado por mulheres. O professor Miguel Real utilizava esta manhã uma expressão belíssima, o fascínio do feminino. Acontece também aqui. Grande parte dos contos é protagonizada por mulheres e, por outro lado, este título antecipa uma vertente fantástica, Prender a Chuva, correspondente a um dos textos da obra, aquele que tem como motivo uma conversa escutada pelo cliente de um hotel entre duas mulheres africanas, empregadas de limpeza. Este conto, A Mulher que Prendeu a Chuva, dá título à coletânea, remete para crenças tradicionais africanas, revela o fascínio da autora por África, presente, por exemplo, no romance A Árvore das Palavras. No diálogo entre duas mulheres, a causa de uma prolongada seca é atribuída a uma mulher que, destruída por vários sofrimentos pessoais, chorou até esgotar a capacidade de o fazer e, não menos importante, acabou por impedir que continuasse a chover, penalizando assim toda a sua comunidade.
Deparamos-nos por esta via com o universo da oralidade, substrato cultural africano, e de uma concepção que não é exclusiva de África, mas que neste continente tem ancestralmente um grande peso. A concepção de que a mulher é a causadora de inúmeras desgraças. No limite, na cultura tradicional africana, a mulher é a causadora de todas as desgraças. Pensemos, por exemplo, em escritores como Mia Couto, Paulina Chiziane em Moçambique, Pepe Tela em Angola, Luandino Vieira também em Angola, evidenciando em que medida esta culpabilização da mulher é recorrente, até mesmo em fenómenos climatéricos extremos. O título deste conto, A Mulher que Prendeu a Chuva, por extensão, o título da coletânea, também se presta a uma interpretação antropocénica. Representa o poder sobrenatural de controlar a natureza, de alterar o seu curso e de a subordinar. Esta é a essência do antropoceno, a noção de que a história natural e a história humana estão interligadas. Num plano simbólico, o título da obra e do conto, exprimindo a noção de que é uma mulher que prende a chuva, recorda-nos ainda a iconografia científica que vigorou até ao século XVIII. Em toda a iconografia científica, até 700, a representação da natureza é sempre o corpo feminino nu. O título recorda-nos, por fim, uma subversão do sentido tradicional de aprisionamento da natureza. Tradicionalmente era o homem, não a mulher, quem domesticava a natureza. Perguntamos porquê? Porque a mulher é a representação da emoção e não da razão. Esta breve síntese introdutória abre um caminho que eu gostaria de percorrer para cada um dos mais relevantes motivos da coletânea, entre os quais se destaca o sofrimento feminino. Não quero com esta afirmação defender a ideia de que todas as narrativas se centram em mágoas, mas elas assumem sem dúvida um lugar muito relevante nos contos e conferem-lhes uma dimensão realista cujas causas são variadas, ainda que prevaleça uma: a perda. É sobretudo de perdas que esta coletânea nos fala. No conto que abre a coletânea, Cavalos Noturnos, o sofrimento é causado pela rememoração de um companheiro morto. Recordar significa evocar uma esperança associada a uma viagem para Nova Iorque em busca de um tratamento médico. Recordar significa procurar o impossível, voltar a ouvir a voz do companheiro. Recordar significa também ambicionar a própria morte. Se esta viagem representou a vivência da dor, o regresso a Lisboa prolonga o desalento, porque a recordação da perda do companheiro é equiparada à possibilidade de ocorrência de um terremoto na capital. Há uma analogia muito interessante no conto entre o fim de uma relação amorosa e um eventual terremoto na capital portuguesa. Quer isto dizer que a cidade luminosa e inspiradora que conhecemos nesse romance extraordinário que é a cidade de Ulisses é, nesta coletânea, um espaço de devastação e de morte. O texto estabelece uma íntima associação entre o fim de uma paixão e o desmoronamento de uma cidade e mostra que, tal como a vida humana é frágil, assim o espaço físico se torna débil e impotente diante de um fenómeno climatérico extremo. O sentimento de perda que identificamos no primeiro conto da obra está presente noutros e, em última instância, oferecem-nos a possibilidade de refletir sobre a debilidade da nossa condição. A mortalidade, diria Sartre, de que falarei mais para o final. No conto Encontro em S-Bahn, uma estadia na capital alemã, ainda no período anterior à queda do Muro de Berlim, é um pretexto para uma reflexão sobre diferenças entre culturas, a portuguesa e a alemã, e uma visão decepcionante sobre os alemães e as suas dificuldades de acolhimento de estrangeiros.
porque se lê no texto que estes são vistos como intrusos e a sociedade não desejava integrar-nos. A experiência de uma jovem estudante portuguesa em Berlim é uma oportunidade não apenas para sentir o peso do desajustamento social, mas também para uma análise sobre o que significa viver numa cidade partida ao meio, a expressão é do texto, onde se respira com dificuldade, sobretudo no lado leste. Viver em Berlim é uma experiência desoladora num país que parecia desconhecer a existência de Portugal. É, portanto, outra experiência de perda, que a narradora procura compensar através de um diálogo com um desconhecido num elétrico. Observa-se aqui uma necessidade de criar algum tipo de relacionamento num ambiente de pessoas pouco conversadoras e de fazer do relato da história pessoal um mecanismo idêntico ao de Sherazade. Apesar dos riscos e dos perigos que comporta interagir com o estranho, há uma necessidade efetiva do outro, diria Sartre, porque somos seres que não existem sem os outros. A perda pode também resultar de uma relação conjugal frustrante, como acontece no conto História Antiga. Ao longo de um casamento de 25 anos, uma mulher dedica-se ao marido, sofre porque o amor não é correspondido, acaba por mimetizar o adultério masculino e por ser assassinada pelo marido. O percurso desta relação conjugal não pode deixar de nos recordar o romance Silêncio. É certo que retrata uma situação mais radical, agressividade e homicídio, do que aquela que está no romance Silêncio. Mas em ambos os casos, o que vemos é a possibilidade de esboroamento das relações afetivas. Não é despropositado, talvez, afirmar que a perda é um sentimento obsidiante nos contos. Um dos mais enternecedores é o que tem por título As Tardes de um Viúvo Aposentado, um conto analisado detalhadamente numa comunicação desta manhã. Neste texto, As Tardes de um Viúvo Aposentado, observamos os rituais de um homem sozinho, depois da perda da esposa e do fim de uma carreira profissional. Todos os dias visita o cemitério, sente o vazio de uma existência sem interesses ou ocupações, o que significa que o conto é uma encantadora reflexão sobre o envelhecimento e a ternura, mas também a dor do envelhecimento, numa visão desalentada, em que o personagem acaba por concluir: ser velho é esperar a morte. Ali estava ele, portanto, à espera dela. Este conto é também uma reflexão sobre a nostalgia do passado, do tempo de juventude, no qual as relações interpessoais ou a simples comunicação entre humanos era mais frequente. A solidão, a repetição monótona de comportamentos conduzem este homem a construir uma ficção pessoal, através da qual faz uma viagem mensal, simulando negócios que não faz, atividade profissional que não tem. Esgotado este estímulo, decide passar as tardes numa loja do cidadão, onde não tem nada para fazer, mas sente que é diferente. Cito o texto, peço desculpa, é uma citação. Era diferente estar à espera sozinho ou estar no meio de outras pessoas. Poderia esperar em consultórios, hospitais, velórios, igrejas, estações de comboios. Agora que não tinha emprego, podia tornar-se esperador. Fim de citação. Esta reflexão crua sobre o envelhecimento não pode deixar de nos recordar as considerações do escritor francês Michel Houellebecq no romance O Mapa e o Território. A dor da solidão aumenta porque somos seres que não existem sem os outros. Não creio que esta obra permita generalizar a ideia de que todas as relações são relações fracassadas, de que a cidade é um espaço sistematicamente alienador. Há alguns contos que têm uma tónica luminosa. Veja-se o caso do conto Avó e Neto contra Vento e Areia,
retratando uma situação humanamente recorrente e muito importante para tantos de nós à medida que o tempo passa. Aquela em que ir à praia com uma avó convoca memórias de felicidade. A infância é, no texto de Olinda, uma idade de ouro, de encantamento, de afetos e de emoções partilhadas. O que não acontece com a idade adulta, correspondendo sobretudo a um tempo de solidão e de despersonalização em grandes espaços urbanos. Permitam-me acentuar ainda um pouco, e já me vou encaminhando para o final, mas gostaria de acentuar um pouco esta dimensão da perda nos contos desta obra. No conto intitulado Se por acaso ouvis esta mensagem, lê-se esta afirmação: o comum dos mortais vive em falta. O comum dos mortais vive em falta. Dizia, peço desculpa, o que esta coletânea nos oferece é uma sucessão de narrativas onde desfilam episódios comuns. Eu não consideraria a hipótese de lhe chamar banais, já o li em determinada altura, não subscrevo de todo essa ideia da banalidade, porque nada do que é humano nos é alheio e tudo aquilo que faz parte do humano se pode tornar interessante. São relações amorosas falhadas, são memórias de acontecimentos familiares, são abandonos, são intrigas de vizinhos e bisbilhotices que também fazem parte da condição humana. São também viagens mentais que estabelecem uma linha temporal não fluida, mas submetida ao ritmo da consciência entre o passado e o presente. Passo para uma reflexão final com algumas notas que foram para mim pontos muito impressivos na leitura deste texto, desta coletânea, e que ao mesmo tempo procuram criar um sentido de unidade em contos que tratam tópoi diferenciados, mas que têm um pilar, um alicerce comum. Os motivos literários do amor, da perda, da viagem, do retorno a casa e da solidão são explorados nestas narrativas, em contos. O conto, como todos sabemos, é um género breve que impõe uma restrição ao essencial. Não quero estabelecer uma comparação entre os contos de A Mulher que Prendeu a Chuva e os romances de Teolinda Gerson, mas penso que não é descabido afirmar que os contos antecipam a densidade de romances, particularmente de A Cidade de Ulisses. O conto não ocupa um lugar menor no conjunto da obra literária de Teolinda, como, do meu ponto de vista, nunca ocupa um lugar menor no conjunto de uma criação literária. Na obra O Romance Português Contemporâneo, o professor Miguel Real qualificou Teolinda Gerson como uma das maiores escritoras portuguesas da passagem do século XX para o século XXI. E aproveito este instante para verbalizar o meu agradecimento ao professor Miguel Real pela conferência tão inspiradora que nos ofereceu esta manhã. Obrigado. Eu é que agradeço, Sr. Professor. Enquadrando esta qualificação, uma das maiores escritoras portuguesas da passagem do século XX para o XXI, enquadrando esta qualificação nos contos de A Mulher que Prendeu a Chuva, julgo que o que nela sobressai, nesta coletânea sobressai, é uma arte de contar como atividade relevante para caracterizar as personagens. Como declarou Essa de Queiroz no prefácio ao famoso texto Azulejos, contar histórias é uma das mais belas ocupações humanas. E a Grécia assim o compreendeu, divinizando Homero,
que não era mais que um sublime contador de histórias da carochinha. Fim de citação queirosiana. Contar histórias é a essência do funcionamento do nosso cérebro. É um aspecto inalienável da nossa condição. As histórias não são colhidas na natureza, são segregadas nos nossos cérebros. Contar histórias é o que nos define como humanos. Mais nenhuma entidade do universo conta histórias, pelo menos que se saiba. Nesta arte de contar de Teolinda Gerson, revelam-se aspectos que definem a condição humana, num sentido muito sartriano, na fase existencialista de Jean-Paul Sartre. São eles a incomunicabilidade, ou pelo menos a dificuldade da comunicação. E não estou a falar de problemas tecnológicos, mas humanos. Os desacertos emocionais, a devastação de relações amorosas, o abatimento existencial. O tom dos contos é predominantemente sombrio, expondo lados mais obscuros e mais dolorosos da nossa própria condição. É da condição humana que tratam estes contos. Por isso mesmo, e em jeito de conclusão, não posso deixar de referir que o sentido da condição humana desta obra é um sentido sartriano. Para um existencialista como Jean-Paul Sartre, pelo menos antes de se tornar marxista, a noção de condição humana é distinta da de natureza humana e integra, essa noção de condição humana integra 4 aspectos nucleares. Diz Sartre, na obra, o existencialismo é o humanismo que Virgílio Ferreira traduziu para português. Afirma Sartre, o homem é um ser no mundo. Portanto, somos definidos por um sentido de mundanidade. Segundo aspecto, o homem é um ser para a morte, mortalidade. Terceiro, o homem é um ser que trabalha, que produz obra, porque quer deixar a sua marca no mundo. Finalmente, quarto aspecto da condição humana, o homem é um ser com os outros, ou seja, leva a sua existência num mundo partilhado. Nos contos de Teolinda Gerson, são estes 4 aspectos que definem a condição humana que o leitor conhece. Os contos mostram-nos, em primeiro lugar, que existimos no mundo e desde cedo vivemos com códigos, significados, sorrisos, choros, alegrias, sofrimento. Mostra-nos, em segundo lugar, que temos uma existência mortal. Mostra-nos depois que alimentamos um enorme desejo de imortalidade, mas porque sabemos que este desejo de imortalidade é irrealizável, o que fazemos? O que faz a autora na obra? Projetamos-nos na escrita, na narrativa, porque a vida tem muito de narrativa. E em quarto e último lugar, os contos de Teolinda Gerson, eu diria toda a obra de Teolinda Gerson, uma escritora que disse uma vez uma frase interessantíssima: as pessoas interessam-me, as pessoas interessam-me. Eu acho que é essencialmente disto que interessa na nossa passagem pela vida e que a obra de Teolinda Gerson mostra também nesse sentido sartriano. Não conseguimos existir sem os outros. É verdade que Sartre disse que o inferno são os outros, é verdade, mas não é menos verdade que precisamos dos outros, que temos uma existência com os outros e que não faz sentido existirmos sem os outros. Teolinda Gerson, muito obrigada por ter, ao longo destes anos, tornado a minha vida mental, literária e emocional feliz. Obrigada, eu, Maria do Carmo. Gostei muito da sua participação. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada, professora Maria do Carmo Mendes, pela sua interessantíssima comunicação. Nós vamos guardar o espaço de debate para o final deste painel e, nesse sentido, passaria a palavra à professora Orquídea Ribeiro,
que nos traz uma comunicação intitulada O Feitiço de África em A Árvore das Palavras, de Tiolinda Cherzão. Tem a palavra, por favor. Boa tarde a todos. Eu quero começar por agradecer o convite que me foi endereçado para participar nesta homenagem, saudar o objeto de estudo, Tiolinda Cherzão, e agradecer especialmente à Carla e ao Alexandre o convite. A minha comunicação intitula-se O Feitiço de África em Árvore das Palavras, de Tiolinda Cherzão. Enquanto comunico, e eu peço desculpa porque eu ontem apanhei a vacina e foi uma vacina que não me caiu bem. E eu tenho estado com muitos efeitos secundários ainda agora, mas vou tentar correr até ao fim, porque estou com febre e não passa. Eu vou passar por trás um PowerPoint com imagens que vai continuamente, e que são imagens de Moçambique, desculpem, de Maputo, o antigo Lourenço Marques, não é? Que é a personagem principal uma das personagens principais em Árvore das Palavras, que vai rodar em contínuo e que em muitas das situações são imagens que estão escritas na obra. Portanto, vou partilhar a tela e enquanto faço a comunicação, o PowerPoint vai rodar. Em A Árvore das Palavras, publicada em 1997, Tiolinda Cherzão apresenta uma análise sociocultural do cotidiano em Lourenço Marques a partir de meados do século XX, anos 40, sensivelmente, cobrindo cerca de 20 anos, até à tomada de consciência para a autonomia dos territórios africanos que integravam os impérios, e a afirmação da identidade moçambicana surge como rampa para desafiar o poder instituído e mostrar o empenho no caminho para a mudança, posição reforçada pela Carta de Nações assinada em 1945, que logo no capítulo 1 assinala como um dos objetivos a implementar o princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos. O retrato da condição da mulher em Moçambique durante a administração portuguesa, leia-se do Estado Novo, foi escolhido para a análise da Árvore das Palavras de Tiolinda Cherzão. Recorrendo à pesquisa documental e à análise de conteúdos, delineou-se a estrutura desta comunicação com o objetivo de ler a obra a partir da experiência colonial da mulher no espaço doméstico e no cruzamento dos diferentes mundos, branco e negro, Portugal, Moçambique, rico, pobre, cidade e periferia. Toma-se como guia as palavras de Magalhães e Paul, que consideram a análise de conteúdo uma estratégia poderosa para veicular uma visão humanística que nos permite ficar com uma perspectiva sobre os comportamentos, as crenças, as opiniões, as emoções e as relações de um indivíduo. A escolha do título desta comunicação, O Feitiço da África em A Árvore das Palavras, de Tiolinda Cherzão, surgiu após a leitura da obra e as memórias recuperadas da minha vida em Angola e na África do Sul, e a ligação ao trabalho que eu e outros investigadores da UTAD, da área das Ciências da Cultura, temos vindo a desenvolver em torno das representações culturais do Império Colonial Português, que incluiu, entre outros, estudos sobre O Feitiço do Império, obra de Joaquim Mota Júnior, publicada pela Agência das Colónias em 1940, que engrandece e exalta a ação portuguesa em África, e a adaptação com o mesmo título, com múltiplas alterações para filme longa-metragem de propaganda do Estado Novo, realizada também em 1940 por António Lopes Ribeiro, com o selo de produção da mesma Agência Geral das Colónias e para exibição na Exposição do Mundo Português de 1940. A ação do filme e do livro revela o desconhecimento do Império por parte das personagens que fazem a expedição que os leva a terras das então províncias ultramarinas e reflete das então colónias, e reflete a consequente e irresistível atração do homem português pelo espaço africano, amplamente assinalada em diversas obras e artigos publicados. No filme, o feitiço lançado após o contacto com os territórios africanos confirma que Portugal não é um país pequeno, o lema da Exposição Colonial do Porto de 1934, e apresenta inúmeras razões
para considerar estes territórios para visitas turísticas e expedições, mas principalmente com possibilidade para começar uma nova vida, logo apelando à migração para os domínios portugueses em África que precisavam de colonos brancos. A escolha do título partiu então desse feitiço do Império, mas com uma abordagem ou uma leitura diferente e bipartida. O feitiço funcionando como encantamento e atração, mas também como afastamento e repulsa. Este entendimento do feitiço como atração versus afastamento orienta a perspectiva de olhar a obra, as personagens e o espaço. O cenário narrativo é Lourenço Marques, capital de Moçambique, durante o domínio português, aproximadamente nos anos 40 a 60 do século passado e no início da Guerra Colonial. As personagens mais relevantes são Laureano, Amélia e a filha Gita, uma família branca de origem portuguesa, e a empregada negra Loia e a sua filha Orquídea. O espaço preferencial é a casa de família com 2 mundos, Casa Branca, associada a Amélia, e Casa Preta, com o quintal quase selvagem associado a Loia e a Gita, mas também a Laureano. Gita, a voz em grande parte, portanto a protagonista, a voz em grande parte da obra é filha de Laureano, que se identifica com a terra que o acolheu, e de Amélia, que veio da metrópole com sonhos de grandeza e expectativas de melhores condições de vida. O casamento entre os dois foi por procuração, após Amélia, filha de mãe solteira e órfã, ter respondido a um anúncio publicado num jornal em Portugal. A ideia do ultramar português como terra de oportunidade e perspectivas de uma vida confortável, muito melhor do que seria possível na metrópole, rapidamente desaparece. Laureano é um empregado, classe baixa, com um salário que lhe permite apenas proporcionar uma vida relativamente cómoda e sem excessos à família, isto é, nada que correspondesse ao sonho alimentado por Amélia quando respondeu afirmativamente ao anúncio do jornal. As referências a espaços emblemáticos de Lourenço Marques nos anos 40 a 60 refletem a atmosfera da cidade na época, demonstram a vitalidade dos lugares e os vínculos criados com os personagens, tornando-se espaços de pertença, de memória, como extensão da casa-lar, Gita e Laureano, ou como um espaço a temer porque pobre, cito, pobre e cheia de contágios, para Amélia, que considera a cidade, e cito, um corpo vivo respirando uma infinita interseção de corpos, não domesticável, porque a flora, as árvores, as ervas, não se podem domesticar. A cidade é personagem e, como lugar de memória, preenche e domina a vida das restantes personagens. Amélia, a mãe da protagonista, não cria raízes em Moçambique e as suas expectativas ambiciosas acabam por destruir a relação com a filha e com o marido. Amélia incorpora o estereótipo racista, não suporta os negros e encanta-se com gente branca, preferencialmente loira, tal como aquele grupo social que vivia uma vida abastada na parte mais requintada da capital moçambicana. Em consequência, alertava com frequência para a necessidade da família se concentrar em melhorar a sua situação económica e subir na sociedade. Cito, Amélia nos repetia a todas as horas que o importante era ganhar dinheiro, entrar na sociedade, subir na vida. Amélia pinta o cabelo de loiro e tem olhos claros esverdeados, e persiste na convicção de que os loiros estão no ponto mais alto da hierarquia das raças e de que os escuros portugueses estão no fundo da escala, logo a seguir aos indianos e negros. Amélia receia ser contaminada pela cultura africana, logo é incapaz de criar raízes com o marido e a filha, porque incorporam tudo aquilo que ela não suporta. E cito, mas havia pessoas, dizia ela, olhando-nos com raiva, que se tornavam iguais aos negros, como se fossem também daqui, filhos do mato como eles, só lhes faltava estenderem a esteira e dormirem na palhota. Fim de citação. O facto do marido estar acomodado no emprego leva a acusá-lo de não ter ambição e de ser agradável, chamando-lhe uma estúpida marmota africana. A razão para a atitude passiva do marido era o feitiço, aqui negativo, lançado por África, segundo Amélia. E cito, havia pessoas a quem aquela terra amolecia e fazia perder o norte, dizia Amélia, como se lhes lançasse um feitiço. Podia-se cair em África como num poço.
A África sugava as forças, sugava a gente como areia movediça. Nunca mais se voltava, nunca mais se era igual ao que se fora antes. Uma força nos levava para o fundo, como uma doença mortal. Fim de citação. O desprezo pelos africanos e pelos portugueses escuros e pobres, o racismo é evidente no seu discurso colonial, quando Loia se torna a ama de Gita. E cito: Amélia estremece de nojo na cozinha. É preciso desinfetar-lhe o peito com álcool, ou Gita vai sofrer todos os contágios. Mas ela recusa-se a deitar qualquer desinfetante nos mamilos e Gita sofre o pior dos contágios. Torna-se negra, como Loia e Orquídea. Para Amélia, dos negros não sabemos nada e logo deduz que, e cito, nos negros não se podem confiar, porque nos desejam mal e nos odeiam, armam feitiços contra nós e podem trazer-nos doença ou a morte. Fim de citação. Revoltada com o destino porque, e cito, a cidade a enganara e por isso a odiava tanto, a vida a enganara, fim de citação, Amélia responde a um anúncio novamente, iniciando uma troca de cartas com um tal de Bob Pereira e acaba por abandonar a família para ir viver para a Austrália com este homem de posses e realizar o seu desejo de subir na sociedade num país em que tudo será estrangeiro. Para Laureano e Gita, o feitiço era o chamamento, a identificação com a terra, já que, cito, a África entorpecia-nos. Sim, entrava dentro de nós como um bruxedo, fim de citação. A África estava presente no quintal da Casa Preta, que era também o quintal da Casa Branca, e igualmente fonte de atração. O mato, cito, o mato, mergulhava-se nele como no mar, e ele envolvia-nos com a sua presença obsessiva, fim de citação. Gita sente a pertença, o afeto pelos espaços através do cheiro, da visão. As concepções de cor são invisíveis para ela, que se identifica com a terra onde nasceu. Gita assimilou a tradição cultural africana através das vivências com Loia e da identificação com Orquídea, e passa horas a cantar e a dançar em volta das árvores, descalça, sentindo a terra e apreciando o jardim, quintal selvagem, onde, cito, todas as coisas dançavam, as folhas, a terra, as manchas de sol, os ramos, as árvores, as sombras. Fim de citação. Gita, moçambicana de nascença, de coração e de vivências, distancia-se da mãe desde a infância. A mãe isola-se da cultura local na sua sala de costura e acumula desilusões com a filha que desiste do balé, não gosta de sapatos envernizados, nem de laçarotes no cabelo. A sua proximidade é com o pai Laureano, moçambicano de coração, com quem ela aprende muito sobre a natureza, com quem partilha a espontaneidade e contempla a cidade. A violência verbal da mãe, a humilhação a que sujeita Laureano, leva Gita a recorrer aos conhecimentos tradicionais africanos que adquiriu ao longo da vida para fazer a boneca de farrapos, que será o objeto principal do feitiço para afastar Amélia de casa, de Moçambique. Cito, não é um feitiço de morte que lhe faço, é um feitiço de viagem, porque o mar a vai levar, o mesmo mar que a trouxe. Fim de citação. Assim, chama os Chipoqués, os ventos que levam os espíritos, em seu auxílio para que o feitiço lançado afaste a mãe. Afinal, o feitiço temido por Amélia não foi causado pelos negros. Gita cresce com Moçambique, das vivências infantis às reflexões adultas, o reconhecimento das diferenças cada vez mais evidentes entre ela e a mãe acompanham a sua tomada de consciência para as mudanças que estavam a invadir o país e o seu empenho em participar na caminhada para a independência, porque era disso que se tratava, apesar da guerra ainda estar longe e a cidade continuar igual. A sua ida para Portugal para estudar torna prima de África, na casa de Narciso, o irmão que Laureano sustentou e que agora trata a sobrinha como empregada doméstica, como se acolhê-la fosse um gesto de caridade. E cito, porque é claro, para quem vem de fora e se acolhe, por favor, a bem dizer, não possui quaisquer direitos e tem de merecer o seu pão servindo os que estão dentro. Fim de citação. Loia, a ama de leite de Gita e a empregada da família Capítulo, é a mulher africana que contribuiu para definir e ancorar a identidade da jovem enquanto moçambicana branca. Por ser mulher e negra na época colonial,
Lóia aparece subalternizada pelas regras da sociedade colonial portuguesa, mas não é isso que a define. Associada à Casa Preta, e cito, parecia divertir-se a dizer as coisas, porque ria sempre. E quando as galinhas lhe sujavam a roupa, ela desatava a rir ajoelhada. Desculpem, a roupa, ela, cito, desatava a rir ajoelhada na terra e esfregava outra vez a roupa. Fim de citação. As dificuldades da vida não lhe tiravam o sorriso e passava ao lado das críticas e exigências de Amélia. A condição da mulher negra é abordada por Roberto, amigo de Gita, que destaca a sua importância como trabalhadora, mãe, pilar da família, excessivamente subalternizada ao homem negro, explorada e vítima da sociedade africana tradicional. Leitura recorrentemente encontrada em vários autores como Yacoto e em críticos como McClintock, Mamá, Cattrack e Eke, que se debruçam sobre a condição da mulher em África. A obra também apresenta críticas ao modelo colonial português, considerando que Portugal é um país mal governado, cito, país mal governado, mal pensado. Lisboa não dialoga com os africanos. Fim de citação. A relação tensa entre metrópole e província ou colónia é veiculada pela insistência na falta de diálogo e compreensão. E cito, então, de repente rebentou a guerra, como um terreno minado explodindo. Não foi para ninguém uma surpresa, sabíamos que iria acontecer. Já tinha acontecido noutros lugares, mais tarde ou mais cedo ia chegar aqui. Portugal era um país mal governado, mal pensado. Lisboa não dialoga com os africanos. Fim de citação. E, diz um pouco antes, os brancos têm muito a aprender com os negros. As mulheres, nesta obra de Teolinda Gerção, são vítimas do colonialismo de várias formas. Não é tão relevante nesta obra a questão da opressão de género, mas antes a experiência das três mulheres no espaço colonial que é Lourenço Marques e como este espaço as caracteriza. Os flashes de memória de Gita demonstram que cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que se ocupa nela e que este lugar, ele mesmo, muda conforme as relações que se mantêm com outros meios. Em A Árvore das Palavras, o espaço colonial feminino define-se pela mulher branca que é subalternizada na metrópole com regras de comportamento rígidas, mas a quem é concedido um papel importante nas colónias como mãe de família, criadora de lar e de raízes. O lugar de Amélia no espaço doméstico colonial africano contraria tudo o atrás referido. Ela não se enquadra na possibilidade de cruzamento dos diferentes mundos existentes na obra. Amélia não se encaixa no padrão de mãe de família que foi promovido pelo Estado Novo. Não aceitou fazer de Moçambique o seu lar e só teve uma filha que se distanciou dos ideais da mulher portuguesa branca. O feitiço de África atingiu Gita, Lauriane e outras personagens, mas Amélia estava imune aos encantos. Desiludida com a sua condição social, que pensava adquirir pelo casamento, ambicionava mudar de vida, afastar-se da condição de branco pobre. Enquadra-se num entre-lugar, no seu mundo construído por estrangeirismos, distanciada do marido e da filha, fechada com a sua costura e vivendo dos sonhos desenhados pelas suas escapadelas às zonas mais nobres da cidade. Gita nasceu enfeitiçada por Moçambique, identifica-se com os silenciados, apoia a independência do seu país e sente-se subalternizada na metrópole, mais concretamente na capital do Império, onde será identificada pela sua língua mestiça e lhe vai faltar o ar e a liberdade de pensamento, porque a África enfeitiça e o feitiço permanecerá apesar da distância. Muito obrigada. Obrigada.